Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje vamos fazer o fechamento da lição de número 2 da revista da CPD, a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical. Então, a lição de número 2, ela fala sobre missões transculturais. A sua origem é na natureza de Deus. E a gente viu alguns pontos, né? Na primeira parte e na segunda, pontos interessantíssimos. Falamos a respeito do amor de Deus e a verdade prática a gente não pode esquecer, né? Que o verdadeiro, eu vou repetir aqui para você, porque olha, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar essa obra missionária. Então, se você é novo por aqui, de imediato eu convido você a se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito, é claro. E no final, se você gostar, deixe o seu gostei, compartilha esse vídeo. Nesse canal aqui, nós estudamos um pouco sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. Falamos de uma maneira bem simples, direta, nada muito rebuscado, mas procuramos dar a nossa contribuição, tá? E se no decorrer desse vídeo você tiver alguma opinião, quiser colocar alguma coisa, coloca aqui nos comentários que vai ser importante. Outras pessoas vão ler esse comentário, vai ser interessante também e você contribui para que essa aula fique melhor ainda. Então, o tópico 3 que nós vamos estudar hoje, ele diz o seguinte, é o terceiro e último, tá? Diz assim, ó, visão bíblica do caráter transcultural da missão. E aí ele tem 3 subtópicos, um é um Deus missionário, o 2 a escolha de Israel e sua missão, e depois a escolha da igreja. Nós vamos ver aqui nesses tópicos como no decorrer, a gente falou até do Antigo Testamento no primeiro tópico, né? E no segundo tópico também a gente falou, e o comentarista ele traçou uma linha do tempo aqui, né? Chamando atenção para o sacrifício, a questão de redenção, e agora também ele vai falar sobre o prazer de Deus em ser um Deus missionário e provar isso em toda a história, chamando um povo para a sua responsabilidade, né, de contribuir para que todos os outros povos conheçam esse Deus, e depois chegou a nós. Nós vamos ver aqui nesse tópico. Mas antes, eu quero convidar você aí para a gente ler aqui um versículo que eu achei muito interessante. A gente não costuma ler assim os versículos, né, para não tomar muito tempo. Mas esses dois aqui eu fiz questão, melhor, 3, né? Nós vamos ler 3. Mas o primeiro aqui, ó, tá aqui na lição na parte 2, tá? No terceiro tópico, no terceiro subtópico, parte 2, terceiro subtópico, que é a redenção no Novo Testamento. Então, são 2 versículos aqui para a gente comprovar que a redenção no Novo Testamento, ela é uma redenção que só foi e é efetuada através e por conta do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não tem negócio de fazer outros sacrifícios aí para querer ser justificado diante de Deus, não. É reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador, que fique bem claro. Então, Tito 2:14 diz assim, ó, o qual quem? Jesus se deu a si mesmo por nós. Para quê? Para nos remir, fala de redenção, de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, lembra que nós falamos em algum momento aqui, no outro vídeo, que essa questão de Deus remir de toda iniquidade, purificar, ou seja, remir e purificar, mudar o aspecto, mudar a condição e trazer para si um povo zeloso, especial e de boas obras. Olha que interessante, muito importante isso aqui. Então, vamos ler. Guarde isso aí, é importante você guardar isso aí. O outro é o seguinte, ó. Como eu estava dizendo, o outro versículo que a gente precisa ler é Hebreus 9:11.
Hebreus 9, 11 e 12. Vamos ler o 9, o 11 e o 12. Diz assim, ó. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, e nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, olha o sacrifício, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, esse ponto aqui é só para a gente confirmar mais uma vez que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para redimir o homem foi um sacrifício perfeito. E não é mais necessário ficar sendo apresentados sacrifícios de animais e isso e aquilo, algumas práticas que são feitas aí em algumas religiões. Infelizmente, a gente precisa falar disso. Então, a redenção perfeita, completa e única e para sempre. Mas vamos lá, um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. E aí ele fala sobre a queda do homem, em Gênesis 3,15, o dilúvio e a eleição de um povo para abençoar a todos os demais. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. A gente falou que e abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui foi a promessa de bênção através de Abraão para abençoar a todos os povos. Deus, esses pontos aqui que o comentarista colocou, foram pontos onde o povo se aproximou de Deus, Deus deu-lhes a condição de se aproximar, tá? Mas o povo começou a se desvirtuar, se desviar dos mandamentos, dos preceitos que Deus queria que fossem seguidos. E aí Deus trouxe o juízo. Enfim, Deus trouxe o juízo. Porque, meu irmão, isso precisa ficar claro com esse Deus nosso missionário. Ele é um Deus amoroso, é um Deus que tem na essência o amor, mas ele é um Deus que ama e corrige, como um pai que ama os seus filhos e corrige. Ponto. Então, não adianta ficar de mimimi, não, Deus não vai, não, meu filho, Deus te ama, mas ele vai chamar a tua atenção, ele vai, puxar a sua orelha quando você errar, quando eu errar, ele vai, porque ele é pai e ele quer cuidar, ele é um Deus zeloso. Lembra que a gente leu? Ele chamou para si um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. 2. A escolha de Israel e sua missão. Olha que responsabilidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como uma joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, olha que interessante aqui, o comentarista colocou, ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. É a mesma coisa que ele quer para com a igreja. Ele quer que a igreja, a santidade, a diferenciação da igreja, do povo de Deus na terra, ou seja, não concordando com determinadas situações, passando pano, aceitando, relativizando o que é pecado, fechando os olhos para determinadas práticas, tendo comunhão com práticas que não são conforme o que a nossa Constituição Bíblica ela ensina. Então, Deus, ele quer que a igreja e os missionários, o povo dele como missionário, tenha esse tipo de condição aqui. Como ele queria que Israel tivesse. E até um determinado ponto, Israel manteve isso. Porque enquanto Israel se aproximava de Deus, Deus abençoava. Então, quando Israel começava a se afastar, a adorar outros deuses, começar a seguir outros caminhos,
se juntar com povos que eram pagãos, Deus trazia o castigo. E aí, durante muito tempo, vinha esse castigo. Você conhece a história bíblica de Israel. Quando chegava o castigo, aí o povo voltava para Deus. Aí Deus perdoava, trazia, começava a abençoar de novo. Enfim, na história dos 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, conta um pouco dessa história aí, das idas e vindas de Israel. Mas chegou um momento que o comentarista colocou aqui, ó. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Isso, Israel. Chegou a um ponto, tá, que as práticas pecaminosas de Israel, o desrespeito de Israel em relação a Deus e as suas promessas e o seu cuidado, chegou a um ponto que Deus abriu mão e deixou o povo ser levado cativo. E o comentarista lembrou aqui, ó. Ele lembrou aqui, ó. Por isso Israel foi levado para o exílio na Assíria, e depois Judá, posteriormente, foi levado para o cativeiro em Babilônia. Mas eu vou ler um versículo aqui que é interessante você guardar. Isaías 24:5. Tá aqui, ó. Isaías 24:5 diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui para a gente ver. Diz assim, ó. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isso aqui, Isaías 24, está falando sobre a predição dos castigos dos israelitas. Então, olha que interessante. Enquanto o povo se volta para Deus, Deus dá livramento e cuida. Quando o povo começa, através das suas práticas, desobedecer, transgredir as leis, lembra que nós falamos sobre a constituição do reino? E mudam os estatutos. Oh, meu Deus, essa palavra aqui parece que ela é muito atual. Existem líderes de igrejas aí que eram igrejas grandes, igrejas com nome, líderes que eram conceituados no meio evangélico, hoje tem o meio gospel, né? Mas no meio evangélico, que eles se deixaram levar por ideologias a tal ponto de hoje a gente estar convivendo com essa situação de igrejas aí inclusivas, sabe? As igrejas que aceitam tudo, meu irmão. Eles estão querendo mudar os estatutos, transgridem as leis da Constituição do reino de Deus. Tem como dar certo isso? Não tem como dar certo. E a igreja verdadeira, ela precisa, como nós falamos nas lições do trimestre passado, ela precisa se posicionar. Nós precisamos orar pedindo para que o Senhor levante homens e mulheres de Deus que não se vendam, para que eles até mesmo concordem em mudar determinadas coisas. Não sei se você ouviu falar, mas surgiu aí um que era um grande líder aí, e ele chegou a falar que a Bíblia era atrasada, que precisava mudar e tal, essa coisa toda. Infelizmente, hoje em dia nós estamos vivendo momentos em que existem aí movimentos ideológicos que eles estão criando a Bíblia deles, a Bíblia que concorde com as práticas deles. Isso é uma infâmia em relação aos preceitos de Deus. Mas o nosso Deus não muda. Ele não muda os seus preceitos de moralidade, de caráter, reputação, a sua essência. Ele não muda. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Fiel ao quê? Aos seus preceitos, às suas leis, a sua ordem para, em essência, ele corrigir o erro, apontar o erro e falar, não vai por aí não, senão você vai se lascar, não vai por aí não. Então a gente precisa entender isso, porque Israel começou a se desviar e Deus abriu mão. E aí Provérbios 29, para a gente terminar esse segundo tópico, Provérbios 29 vai chamar a nossa atenção para o seguinte:
O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, o coração, né, em algumas traduções, será quebrantado de repente sem que haja cura. Deus permitiu que Israel, por conta da transgressão, fosse levado cativo, escravo, padecesse durante muitos anos, tá? Então o negócio é muito sério. E a Bíblia ainda chama a nossa atenção para o seguinte: nós, como missionários, Igreja de Deus, nós precisamos entender isso, porque nós precisamos refletir a vida de Deus na nossa vida, para que o povo, quem está próximo a nós, entenda que em nós habita o Espírito Santo, que nos faz diferente. Isso faz parte da obra missionária. Então, vamos lá. Agora a responsabilidade que a igreja foi chamada. O ponto 3, para a gente terminar. A escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios, ou seja, o povo além de judeus, fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. E aí, diz aqui, continua: embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, em um determinado momento, ele fracassou mesmo. E aí, acontece até que João escreve lá, né? Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Chegou a nós, gentios, não judeus em geral. Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a igreja de Deus. Olha aqui, hein? Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a igreja. Então a igreja, ela não tem outra missão a não ser proclamar o evangelho de Cristo, o evangelho genuíno, verdadeiro de Cristo, e viver esse evangelho. É importante que se diga, né? Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso, fomos chamados para ser o sal da terra e luz do mundo, o que é muito mais profundo. Nós chegamos a falar em algumas outras lições sobre essa questão do sal da terra e luz do mundo. Sal da terra, né? Qual é a intenção disso? A igreja tem um papel muito grande, uma responsabilidade muito grande, e nós vamos, se Deus assim permitir, em todo esse trimestre, falar muito sobre a questão de missões, não só transculturais, mas missões próximas, missões na nossa casa, missões com os nossos vizinhos, missões, enfim, na nossa comunidade, no local onde a igreja está inserida. A igreja como um todo precisa se despertar que o povo perdido está lá fora. Pregar dentro da igreja é, teoricamente, até fácil, mas a gente precisa. Se o povo não está vindo até dentro da igreja, a igreja precisa criar estratégia. Estou dizendo aqui, irmãos, eu sei que não é fácil, mas a gente precisa de um despertamento, de um modo geral para isso, para fazer ações consistentes, né? E começar a quebrar determinadas barreiras que acontecem muito, né? Algumas barreiras de denominação. Não, essa denominação não se mistura com aquela, isso, aquilo, outro, enquanto o povo está se perdendo. Mas enfim, isso aí é assunto para um outro vídeo, né? Mas a gente terminou aqui o tópico 3 falando da responsabilidade da igreja. A igreja foi incumbida, Deus transferiu esse ministério missionário para a igreja. Concluindo, diz assim: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor, a essência dele, por todo o mundo. João 3,16. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador. E ele conclui dizendo: por isso, ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Isso está confirmado na Bíblia, né?
ele quer salvar a todos, mas a igreja precisa se posicionar efetivamente, tá? Porque nós vamos falar durante esse trimestre sobre missões. E eu convido você, se você ainda não conhece, acesse lá o site Missão Portas Abertas. Comece a acompanhar ali o que acontece no trabalho de missões por essa agência de missionários. A Missão Portas Abertas é uma das mais estruturadas, tá? Envia missionários para vários locais do mundo todo e ela traz muitas informações importantíssimas sobre o projeto de missões da Igreja de Cristo no mundo todo. Então, é muito importante que você, a partir de agora, tire um tempinho, tá? Para começar a acompanhar. Vá lá nas redes sociais da Portas Abertas, eles têm o Instagram, eles têm o YouTube e eles têm o site. Vai lá, porque você principalmente que é professor, comece a se inteirar, porque você vai ter sempre alguma coisa para depois, nas próximas lições, você começar a colocar em relação ao que está acontecendo no campo missionário. Se você tiver um tempinho, você vai poder falar com seus alunos e vai ser importante. E até mesmo para quem trabalha com o trabalho de missões na igreja, culto de missões, nesse site, nesse Missão Portas Abertas, é interessante porque ela tem muitos dados que são importantes para você mostrar à igreja. Dados, vídeos, histórias incríveis, irmãos. Incríveis mesmo. E, chegando ao final do nosso vídeo, eu quero também indicar a você a leitura de um livro, se você puder. Leia o livro Torturados por Amor a Cristo. Ou um outro livro chamado O Contrabandista de Deus. São livros que tratam de gente que passou por poucas e boas, vou botar assim, né? No campo missionário. Gente que se doou efetivamente, não por dinheiro, mas pela causa de Cristo. Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, tá vexatória uma situação que tem corrido aí, as pessoas cobrando, é uma coisa absurda. Eu, particularmente, não concordo, por isso que eu estou dizendo. Mas, enfim, não vamos se alongar nisso aqui, tá bom? Fechamos assim a nossa lição, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo, compartilhe para o maior número de pessoas. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.